Olá, galera. Mais uma vez estamos aqui, né, dando continuidade ao conteúdo. Então, hoje a aula é a aula 2 sobre proteínas, tá? Continuando o tema anterior, que foi proteínas parte 1, agora parte 2. Bom, a estrutura das proteínas, né? Eu já comentei a aula passada, então aqui é só para recapitular. Então a sequência de aminoácidos, né, vai determinar a fórmula da molécula de proteína. Então a sequência exata que os aminoácidos se encontram é o que vai dar a característica e a função da proteína. Lembrando que isso é fruto do DNA, porque é o DNA que coordena e que manda informação para produzir a proteína necessária no momento, né? Necessária para a célula, tá? Então a forma da proteína está completamente relacionada à função no organismo. Logo, se alterar a sequência de aminoácidos de uma proteína, a sua conformação irá mudar e, consequentemente, ela não irá mais desempenhar a função que antes exercia. Ou seja, existe a receita da proteína. Se errar um dos aminoácidos, alterar um dos aminoácidos, a receita final dá errado e ela perde a sua função, tá? E a característica, né, que ocorre com as proteínas é chamada de desnaturação. Essa característica ela ocorre quando a proteína perde as suas características funcionais. Lembrando, em relação à função da proteína, tá bom? Porque os aminoácidos continuam lá. Isso eu vou explicar mais à frente. Bom, para entender sobre a desnaturação da proteína, primeiro a gente tem que entender a configuração da proteína, certo? Então, as proteínas podem apresentar 4 tipos de estruturas distintas. Isso levando em consideração o tamanho da cadeia e dos tipos de aminoácidos envolvidos nela, tá? Então a primeira sequência é a sequência de aminoácidos simples, onde um aminoácido se liga ao outro por ligação peptídica. E essa é a estrutura primária, a estrutura inicial. A estrutura primária, quando ela se curva sobre o próprio eixo, ela passa a se chamar estrutura secundária, porque teve um arranjo espacial da cadeia polipeptídica. Essa estrutura secundária, ela continua se dobrando e forma a estrutura terciária, que é o enovelamento da cadeia polipeptídica. Então ela se dobra ainda mais. E por fim, a última forma, né, a última estrutura, que é a estrutura quaternária, que é quando 2, 3 ou mais estruturas terciárias se unem para formar essa estrutura quaternária, que vai ter a função final, né? Isso tudo depende a característica e a função da proteína, tá? E só lembrando que a estrutura quaternária, quando ela é submetida a alguma das ações que eu vou citar à frente, como por exemplo pH e temperatura, ela sofre o processo de desnaturação, que é o que eu falei anteriormente. E aí, da estrutura quaternária, ela passa novamente à estrutura primária. Ela desmancha esse novelo aí que foi formado. Então, só para ilustrar a desnaturação proteica, então na imagem da esquerda a estrutura da proteína, né? Aqui a gente vê pelo menos uma estrutura terciária, que essa proteína, né, a forma original dela é terciária, e quando, por exemplo, ela passa sob o calor, o exemplo aqui é a clara do ovo, né, o ovo, ela modifica sua estrutura, ou seja, ela perde a função dela biológica, permanecendo os aminoácidos, mas a função que ela exercia, ela não tem como mais exercer. Outra coisa que as proteínas são e são de fundamentais importância são as enzimas, que são agentes reguladores de reações biológicas, tá? Então, uma característica da célula viva é realizar reações químicas em velocidade muito altas e com baixíssimas temperaturas. Ainda bem, porque já pensou depois de comer uma macarronada, uma feijoada, se o nosso corpo liberasse calor, né, temperatura em relação à atividade das enzimas, a gente ia ferver depois, né, no momento da digestão. Então libera
pouquíssima temperatura, né, que é normal. Se não fosse as enzimas, poderia liberar uma temperatura bem maior. E isso só é possível graças a um grupo de proteínas chamado, né, enzimas. Então, as enzimas que executam esse papel. E as enzimas, elas são proteínas que catalisa ou acelera uma reação biológica. Então anota aí que enzimas são proteínas que catalisa ou acelera uma reação biológica, tá? E aí a gente tem as especificidades, como especificidade de substrato. Uma enzima ela só se liga a um determinado substrato, ela não fica ligando a outros, somente ao específico. A dependência da temperatura, elas têm uma dependência, né? Passou demais da temperatura ou uma temperatura inferior, a eficiência diminui. E a dependência do pH. Tudo isso eu vou falar à frente. Aqui só para ilustrar a enzima, né, que está na cor azul, é a maltase, ou seja, ela quebra maltose. Então ela se liga na maltose, que vai encaixar perfeitamente, vocês veem aqui na segunda imagem, formando o complexo enzima-substrato. Sempre que vocês ouvirem falar enzima substrato, já é o conjunto formado e depois liberando o produto, tá? Então a enzima se liga a um substrato e vai liberar um produto diferente do substrato. Aqui no caso a glicose. Aqui novamente, né, mais coloridinho para ficar mais fácil. Então aqui vocês observam que o substrato ele entra verdinho, né, na enzima, forma o complexo, depois forma o produto e no final o produto então é liberado para o meio para executar a atividade necessária. Aqui é a questão da dependência, né? Então as enzimas elas têm dependência, por exemplo, da temperatura, que influencia diretamente na atividade enzimática. A cada 10 graus na temperatura do meio, a atividade enzimática aumenta. Porém, tem um limite de 40 graus Celsius. E aqui vale lembrar a questão da febre. Quando o indivíduo está com febre, é muito perigoso quando ele atinge 39, 40 graus de febre. Por quê? Essa é uma temperatura que vai desnaturar as enzimas, as proteínas do organismo, podendo ter consequências drásticas para o indivíduo, tá? E acima de 40, então, nem se fala, né? A proteína, ela praticamente desmancha, a enzima perde totalmente a eficiência. Isso pode ser observado com esse traço vermelho aqui no gráfico. Olha que até o 30, 30 e pouco, a eficiência da enzima aumenta, depois começa a diminuir bastante, até desaparecer por volta de 55. pH. Outra questão relacionada, né, à eficiência da enzima, porque cada enzima tem o seu pH. Então, por exemplo, a amilase salivar, ela tem um pH ideal 7. Então, na nossa boca, o ideal é um pH neutro. Então, esse pH 7 é o pH em que a amilase salivar vai ter eficiência para digerir o amido, que começa a digestão na boca, tá? Outro detalhe importante. Já a enzima pepsina, que está no estômago, ela tem um pH, né, que ela necessita, que é o pH 2, para ela ter eficiência. Então, a pepsina, se for colocada num pH 7, ela não vai atuar corretamente. A mesma coisa a amilase. Se tirar do pH 7 e colocar no pH 2, ela não vai funcionar adequadamente. Tá? Então, isso varia bastante de enzima para enzima. A questão da energia de ativação, porque sem a enzima é necessário uma grande quantidade de energia para desempenhar um determinado trabalho. Tá? Então essa linha vermelha, sem a enzima, olha só como que essa linha vai lá em cima, né? Olhando pelo gráfico a questão da energia. Então seria necessário muita energia. Com a enzima, a energia necessária ela é bem menor. E isso faz com que o nosso organismo ele seja muito eficiente na conservação de energia e no desenvolvimento de trabalho do nosso organismo, que são as vias metabólicas que são feitas pelas enzimas. Então, com a enzima, a eficiência é grande, o gasto energético é baixo e o nosso organismo funciona adequadamente. E tudo isso é resultado do DNA, porque é o DNA que tem
a receita, a informação genética para produzir proteína, consequentemente enzimas. Outro ponto importante em relação às enzimas são os cofatores. Por quê? Existem enzimas que elas se ligam ao substrato direto. Só que outras enzimas necessitam de cofatores, ou seja, o substrato ele não se liga sozinho nessa enzima. A enzima ela só vai receber o substrato se o cofator estiver ligado. E nesses casos, o cofator ele pode ser um mineral, né? um nutriente, por exemplo, o zinco ou o magnésio, que tem que estar ligado na enzima. Então, uma deficiência na alimentação ou na produção de um cofator vai prejudicar o funcionamento da enzima, prejudicando a produção de um determinado produto. Então guarda aí que cofator é um elemento que se liga na enzima para que ela possa receber o substrato, tá? E assim produzir um determinado produto. E aqui de forma geral, né, fazendo um apanhado, então por exemplo eu coloquei uma situação. Na alimentação, o indivíduo ele pode obter o substrato, como também a substância A, ele pode obter os dois. Nessa cadeia bioquímica, a enzima 1, ela converte o substrato em substância A. A enzima 2, a substância A em substância B. E a enzima 3, substância B, em X. Nessa ilustração, se a enzima 1 tiver problema, por exemplo, um defeito genético, a pessoa ela vai ter um comprometimento na via bioquímica? Não necessariamente, porque a substância A que a enzima 1 produz, ela também é fornecida pela alimentação. Então, se essa pessoa ela aparentar um problema, ela pode driblar esse problema através da alimentação, ou seja, uma suplementação, e aí a substância A vai ser ingerida. No caso da enzima 2, se ela tiver problema, for um defeito genético, aí sim a gente tem toda a cadeia comprometida, porque não vai adiantar a enzima 1 funcionar e não vai adiantar a alimentação ser adequada, porque sem a enzima 2 não faz a substância B e não vai produzir o X, né, pela enzima 3, tá? E a mesma coisa aconteceria se a enzima 3 não funcionasse. Não adiantaria ter as outras funcionando e a 3 não. E tudo isso, a consequência vem da onde? A consequência genética do DNA, porque é o DNA que tem a receita para fazer proteína e a proteína pode ser uma enzima, tá? E aí a gente fecha essas atividades relacionadas à proteína, parte 2. O foco principal foi as enzimas. Só lembrando que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Escreve isso aí também, tá bom, galera? Atividades, então, né, os exercícios do módulo 6, página 337 a 340. Aqui já está incluso, né, os exercícios propostos. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, tá bom, galera? Abraço, até mais.